Estamos de volta. Programa Unicresce no ar, edição 1277, ano 27, e o tema, os juízos dos últimos tempos. O texto é Joel, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Nós temos o privilégio que vem revestido de responsabilidade, proclamar a mensagem salvadora do Filho de Deus, proclamar a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus. Nós vamos fazer a leitura e vamos orar novamente. Nós temos muito que aprender na palavra de Deus, e asseguro, este ensinamento da palavra de Deus, ele é superior a qualquer ensinamento, ele é superior a qualquer escola de pensamento. Então, a leitura, Joel, capítulo 2. O primeiro versículo nos diz: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Adiante dele, um fogo consome, e atrás dele, uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos todos, os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão nos muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão nas casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, e abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá suportar? Bendito Deus, Pai querido e santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua santa palavra. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos. Nos dá graça e entendimento para proclamar a tua palavra, Pai. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos sempre. Amém. Bendito seja o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, o nosso tema, os juízos dos últimos tempos. Um tema apocalíptico, um tema evangélico, um tema do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, mestre por excelência, ensinou de uma forma profunda a respeito das realidades espirituais e colocou estas realidades como sendo também uma coisa ordenada
já está programado, está no programa eterno que acontecerá as grandes inquietações, as grandes guerras, as grandes revoluções, os grandes levantes contra as nações, nações contra nações, e também contra Deus. E o nosso tema, ele vai falar sobre esta terrível realidade e também associar esta leitura que nós fizemos aqui no Antigo Testamento, Joel, um profeta do 7º século antes de Cristo, e este profeta de Deus falando para o seu próprio povo a respeito de horrores, de terrores do futuro. Só que, tanto na linguagem do profeta Joel, quanto na linguagem de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos uma dificuldade em exposição e também, claro, até como um propósito do Espírito de Deus, um propósito de Jesus Cristo no seu ministério. E os profetas eram por limitação, e o Senhor Jesus era por amor, que ele não expunha todo o processo, todo o problema para os seus discípulos, para os seus convertidos. O Senhor Jesus chega a expressar textualmente, ele diz, eu tenho muito o que vos falar, mas vocês sofreriam por antecipação, vocês não poderiam suportar agora. E Jesus deu as indicações maravilhosas, eu gosto muito de ouvir a palavra, de ler o Evangelho e de pensar, eu tenho esta necessidade, eu sinto esta necessidade. Eu nunca cresci, mas eu atingi pelo menos um nível bíblico, um nível espiritual, de não me satisfazer com leiturinhas rápidas. Eu leio um texto e eu preciso entender, eu quero entender o contexto espiritual daquele texto, o contexto histórico, a realidade, por que ele foi ali colocado, e eu me satisfaço assim, eu aprendo mais, eu guardo mais, eu tenho alguma coisa, digamos, mais positiva com a palavra do que com mais cultura. E já li alguma coisa, mas eu prefiro a coisa de Deus. Eu prefiro o livro de Deus. Já li muito livro, já li muita coisa. Mas acontece que a palavra de Deus, ela não nos cansa, ela não muda, ela não envelhece, não enfraquece. Pelo contrário, quando os homens desprezam, quando as situações parecem até ser uma, digamos, não, agora, a partir de agora ninguém vai ter mais esta história. As pessoas estão mais civilizadas, estão mais modernas, portanto, aí Deus, com a sua sabedoria, Deus levanta um grupo para procurar novamente trazer os fundamentos. E nós louvamos a Deus por isto. Então, o profeta Joel, ele está falando primeiro para o seu povo, que era muito natural os profetas de Deus dirigirem a palavra à sua comunidade, à sua congregação, à sua tribo, seu clã. E aqui ele diz, Joel 2:1, tocai a trombeta em Sião. Avisa, a trombeta era um instrumento, e onde fala de tocar a trombeta está de alguma forma relacionada com a proclamação, com a anunciação e, em muitos casos, com a guerra. Então, tocai a trombeta em Sião, ou seja, dá um alerta, toca o alerta, acende aí o alerta, dá um sinal para a população. E clamar em alta voz no meu santo monte, em casa. Era a instrução para os domésticos da fé, para os contemporâneos, para os irmãos do Joel, para os seus patrícios. Fale bem alto, tocai a trombeta, fale bem alto, anuncie sem nenhum receio, sem nenhum temor. Fale em alta voz no meu santo monte. Aí, e a mensagem? Tremam todos os moradores da terra. Aí já amplia. Tremam todos os moradores da terra. Já posso ampliar.
aqui, muito embora esteja mencionada Sião, que era apenas um monte na região de Israel, e depois este termo foi utilizado para referir-se a toda a nação, mas aqui o profeta já envolve os moradores. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Olha, tem novidade, tem alguma coisa acontecendo, e isto é indícios do juízo dos últimos tempos. Aí ele vai descrever o dia do Senhor. Dia de trevas e de escuridão. A forma judaica de enfatizar aquilo que foi dito. Dia de nuvens e de densas trevas. E ainda mais ênfase na sua realidade, na sua mensagem. Como a alva espalhada sobre os montes. Como a alva, como o amanhecer, como a claridade do amanhecer é visto nos lugares mais altos, isto acontecerá. E ele vai descrever a situação. Uma grande multidão, um povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, e nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Ou seja, ele não está se referindo aos moradores de Sião, que era uma comunidade pequena, um lugar não muito vasto e realmente uma população razoavelmente pequena. A visão aqui é do tempo do fim. Diante dele, ele se refere a este povo, que é descrito aqui como um exército terrível, por isso é que era necessário tocar a bandeira. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele, uma chama abrasa. Do jeito que foi enfático para falar sobre as trevas, a dia de treva, dia de escuridão, dia de sombras, aqui é enfático para falar do resultado. Um fogo consome. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele, a chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden. Aí faz a descrição do tempo pacífico, o tempo de paz, a coisa interessante, tudo em ordem. Mas, após ele, um desolado deserto. E vem a pergunta retórica. Quem pode escapar? Sim, primeiro ele diz aqui, nesse mesmo versículo 3, nada lhe escapará. E depois faz a pergunta retórica. Quem escapará? Nada lhe escapará, está afirmado. Ele descreve no versículo 4 a aparência deste grande inimigo, deste grande exército. A sua aparência é como a de cavalos. É forma de descrever um exército que não tem contemplação com nada, um exército de infantaria, uma infantaria de cavalaria, não tinha, mas ia para conquistar, e era esse mesmo o padrão. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, como o estrondo de carros, descrição daquela realidade. Irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de um fogo que consome a pragana. Tem barulho de fogo, é como se fosse uma enxama, um grande incêndio, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. São realidades descritas para as últimas guerras no tempo do fim. Vai descrever mais uma vez, no versículo 6, a situação. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros ou nos muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. A descrição
deste juízo, um juízo de ordem humana, uma permissão divina para inquietação humana, com um juízo de ordem humana e os exércitos se enfrentando, dando cumprimento às profecias, e profecias que foram, na verdade, autenticadas por nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz em Mateus: e haverá fome, e guerra, e peste, e as nações, nação contra nação, e reino contra reino. Portanto, a palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, esta folga, esta história, esta facilidade de vender felicidade, hoje, esse mercado religioso, esta maldição em forma de bênção, porque é uma maldição. Mas é uma maldição a pessoa se dizer até crente em Jesus Cristo e abandonar sua congregação para ir atrás de benefícios espirituais lá na seita de um indivíduo qualquer, porque aquele indivíduo, o que ele é de Deus? Ele é primo de Deus? Ele é filho de Deus e eu não sou? Ele é irmão de Deus? Ele é o que ele é de Jesus? Na idolatria, a gente sabe que tem a filha de Maria, a irmã do Santíssimo, tudo, mas no Evangelho de Jesus Cristo, ou tem servo ou não tem servo. Ou eu sirvo a Deus ou não sirvo a Deus. E quem serve a Deus não está inquieto. Não há uma única razão para mim servir a Deus e ficar inquieto. Eu estou inquieto por quê? Então, meus amados irmãos, é a palavra de Deus. Agora, ainda descrevendo a posição, a firmeza, a qualificação deste terrível exército, diz: ninguém apertará seu irmão. Falando sobre os conquistadores. Ninguém apertará o seu próximo. Uma melhor tradução. Marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremesserão e não serão feridos. Ou seja, eles têm proteção. Hoje a gente conhece as proteções, o escudo, o colete à prova de balas e tanta coisa. Na época, eles tinham couraças e poderiam, dependendo da situação, se lançavam sobre uma espada e não sofriam nenhum dano, dependendo das couraças utilizadas. E aqui diz que eles seriam invencíveis à espada. Não haveria dificuldade entre eles pelo treinamento, pela formação, e não haveria, portanto, prejuízo na causa. Um não trabalhava, não lutava, não agia em prejuízo do outro. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos, e irão pela cidade. Aqui descreve as conquistas. Irão pela cidade e correrão pelos muros. Correrão pelas muralhas. Subirão às casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. E diante dele tremerá a terra. Juízo dos últimos tempos. Diante daquele terrível conquistador, tremerá a terra. Abalar-se-ão os céus, o sol, a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu esplendor. Joel 2:10. Quando a gente vai comparar a escritura do Antigo Testamento com o Novo Testamento, você vê que o Senhor Jesus Cristo, no seu santo ministério, ele só corroborou, só confirmou, ele só confirmou e deixou absolutamente claro a questão das verdades reveladas. O versículo 11, último, nos diz, meus amados: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Agora muda, aparece um outro exército. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Ou seja, o mundo se inquieta, os reinos se embravecem, as nações se levantam, as guerras são declaradas, as lutas são estabelecidas. Olha,
não existe realmente nenhuma garantia de paz neste mundo tenebroso. Mas o exército de Deus continua protegido. O Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Eu não poderia deixar de frisar que há dois entendimentos em relação a este texto, principalmente no versículo 11. Alguns pensadores, alguns intérpretes, colocam este exército do Senhor como sendo aquele grande exército inimigo que vem com a finalidade, a autoridade de julgar, de impor até mesmo sofrimentos por causa da infidelidade dos servos de Deus e por causa da iniquidade humana. Não é de todo desprezível este conceito, mas eu prefiro ver Deus abençoando e protegendo o seu próprio exército, o seu povo, até porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos e a sua grandeza, o seu poder, a sua autoridade é concedida também. Nós vemos Deus falando do Nabucodonosor, chamando de servo, nós vemos na profecia Deus mencionando o nome do Corexe. O Corexe é mencionado na profecia hebraica 200 anos antes dele nascer. O Corexe é o nome hebraico do Ciro. Porque Deus tinha propósito com o seu povo e, por esta razão, Deus usa uma autoridade civil, autoridade real, para proporcionar aquilo que ele havia prometido. Como a Babilônia foi um instrumento de juízo do povo de Israel por causa da infidelidade, o Corexe, o Ciro, seria o instrumento da reedificação por causa da fidelidade de Deus. Ou seja, a infidelidade do povo de Deus provocou o desastre babilônico, incluindo a destruição do belíssimo templo de Salomão. Um cativeiro de 70 anos e perdas inumeráveis em todos os aspectos daquela nação por causa da infidelidade do povo. Mas a fidelidade de Deus promovia, a fidelidade do Senhor promovia a esperança, fazia brilhar, luzir a esperança, e por isto o profeta anuncia o nascimento de Ciro, chamando-o pelo nome para restaurar a sorte do povo de Deus, que tinha sido, na sua imprudência e infidelidade, levado cativo pela Babilônia. Aliás, a única história, o único caso bíblico e universal de uma nação que foi dominada, dizimada, terrivelmente controlada e escravizada, que volta a ter a sua formação na sua própria terra, com a sua própria língua, com a sua própria fé, somente Israel. Caso único. Todas as demais nações conquistadas que passaram por semelhante situação foram dizimadas, destruídas, e muitas delas nunca mais foram nem localizadas, porque os ditadores do passado, eles tinham esta facilidade, tirava o povo da sua terra, arrancava suas raízes, porque destruíam suas casas, destruíam seus templos, destruíam seus deuses. O caso de Israel, eles não tinham como destruir o Deus de Israel, mas destruíram tudo que puderam
e ainda substituíram os moradores da terra. Por isso é que surgiu os samaritanos, um povo mesclado lá com europeus, orientais e etc. Portanto, meus queridos, era a palavra de Deus se cumprindo. Agora, qual é a ressonância desta profecia? O Senhor Jesus Cristo foi enfático em relação à tribulação dos últimos tempos, às aflições dos últimos tempos, que certamente envolveria Israel de uma forma profunda, porque eles estavam rejeitando o Messias. Que Deus possa abençoar você, que você possa se voltar para as Escrituras, que nós possamos compreendê-la melhor, que nós possamos absorver este conselho santo e assentar no nosso coração, servir a Deus com graça, não temer a nada e jamais sair do lugar da bênção. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vós. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, Senhor, e pela verdade expressa em tua santa palavra. Obrigado pelos meus irmãos, ouvintes e cooperadores. Senhor, ajuda cada um da vitória. Aqueles, meu Senhor, que estão conosco nesse horário, abençoa, dá graça e entendimento do teu grande amor e poder. Querido Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã e logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 98,3 apresentando o programa Voz da Igreja. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.